Boa noite, irmãos. Paz com Jesus. É bom estarmos aqui. O culto está sendo realizado no Cenáculo Jesus, Comunidade Cristã Ecumênica Espírita de Barueri, em São Paulo. Compartilhem os vídeos da ICEL nas redes sociais. Já temos 596 vídeos para compartilhar. Desde já agradecemos a todos que estão colaborando com a divulgação da igreja. Se desejar, prepare a água para o momento da comunhão. Na presidência com o palio vermelho, a nossa irmã mentora, Dicilene. Eu, diaconisa Zenilde, na secretaria com o palio amarelo. Na zeladoria com o palio azul, a nossa irmã presbítera Ivone. Na comunhão com o palio branco, o nosso irmão pesquisador Leonardo. A carta teológica pode ser consultada e copiada no site da igreja www.igrejacel.org.br para acompanhar os cultos, realização do Evangelho no lar, estudos ou para a fundação de comunidades. Um aviso muito importante para todos nós. Encontro de membros, pesquisadores e visitantes são em comemoração aos 44 anos da Igreja Céu, a partir das 14 horas do dia 9/3/2025, aqui na comunidade de Barueri, Jesus, no Cenáculo Jesus. Estão todos convidados. Passo a palavra para a direção. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração a Deus. ICEL, Igreja Cristã Espírita Universal, obra religiosa ecumênica. Carta Teológica Cristã Ecumênica Espírita Universal, culto de louvor e adoração a Deus. A Igreja ICEL é também um ramo da Jerusalém espiritual, a Igreja Universal e Invisível de Cristo. A sua finalidade é a evangelização do homem e espírito. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Item 1, prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã presbítera Raimunda Lima. Pai amado, graças te damos por mais uma vez estarmos reunidos em seu santo nome, no nome do seu Filho amado Jesus, no nome da espiritualidade amiga da Igreja ICEL, Senhor da vida. Gratidão e gratidão. Como é maravilhoso estarmos na tua santa igreja para aprender e reaprender. E assim sendo, Pai Celestial, abençoe o culto de hoje, abençoe o altar, as nossas irmãs, a mesa da comunhão, a membresia desta igreja, fortalecendo dia após dia no Evangelho do nosso Mestre Jesus. E assim sendo, vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer e louvar o seu santo nome, Pai. Através da prece que o seu Filho amado Jesus, quando esteve aqui, deixou para toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. E tem 3 palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que através dele e da manifestação do Espírito Verdade pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. E tem 4, mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas e criações de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho Eterno, verdadeiros emissários do bem, reencarnados e desencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. E tem 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos e proclamada pela Igreja em Céu, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã, diaconisa Zenilde, que hoje traz o tema Expiação e Arrependimento. Está no Livro dos Espíritos e é a partir da questão 990. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes, acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite a todos, mais uma vez. É muito bom estarmos aqui. Como foi dito, o título é Expiação e Arrependimento. Só esse nome é de arrepiar, né? Porque é muito difícil a gente se arrepender de algo. E quando a gente está na expiação, a gente reclama. Então, meus irmãos, essa mensagem vai trazer mais um pouco de esclarecimento para todos nós. Pergunta 990. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta: no estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. E na nossa carta teológica já nos ensinou para vivenciarmos, mesmo estando na carne e por antecipação, o reino de Deus. Então cai muito bem nessa resposta, para você ver como a nossa
a carta teológica, é uma síntese que tem tudo o que a gente precisa. Fala sobre a Bíblia, fala sobre o livro dos Espíritos, da doutrina espírita, enfim, meus irmãos, quando realmente a gente aprender, vivenciarmos, mesmo estando na carne, o Espírito de luz, de amor, aprender a conhecer a Deus, a vivenciar as leis de Deus, seremos verdadeiramente espíritos superiores. Vamos para a pergunta 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Olha só, quando a gente estiver desencarnada, qual o motivo que a gente vai se arrepender? Como a gente vai se arrepender? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Olha só, se nós todos queremos ser felizes, imagina quando a gente aprender a purificar os nossos conhecimentos, aprender a purificar os nossos corações, porque o arrependimento é um requisito para encontrarmos o reino de Deus. O arrependimento é a cura dos nossos pecados. Maravilhoso, né? Saber disso? E mesmo assim, Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Arrependei-vos dos vossos pecados. E quantas vezes nós nos arrependemos? Quantas vezes a gente parou para pensar, fazer um momento de reflexão? O que eu fiz de errado para poder me arrepender? Porque para vir esse pensamento de arrependimento, a gente precisa saber que errou, a gente precisa purificar os nossos corações. Enfim, meus irmãos, não é fácil, pelo menos eu digo por mim que não é fácil a gente aceitar que errou e se arrepender de algo. Então, quando Kardec faz essas perguntas aos espíritos superiores, sempre tem respostas que nos levam ao reino de Deus. O arrependimento é uma experiência pessoal que envolve admitir que pecou, sentir tristeza pelo que fez, abandonar o pecado, confessar os pecados a Deus, perdoar os que pecaram contra si, guardar os mandamentos de Deus. Olha só, o arrependimento envolve tudo isso. E isso é pessoal, ninguém pode fazer isso por nós. Assim como a salvação é pessoal, todos os nossos atos, a partir da hora que a gente acorda, temos que praticar o ato de bondade para purificar o nosso coração. Pergunta 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Olha só, se estamos ainda nesta encarnação, estamos reencarnados, vamos aproveitar agora para nos arrependermos na vida corporal. Olha só o que os espíritos superiores nos ensinam. Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas, quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Como a lei de Deus está na nossa consciência, quando realmente aprendermos que depende de nós, essa purificação do arrependimento, essa vontade de expiar as nossas faltas, vencer cada expiação, aí sim nós teremos o espírito bem superior. Pergunta 994, eu vou pular uma aqui. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Ou seja, sempre tem tempo da gente se arrepender? Sempre tem tempo da gente pedir perdão para Deus? Deus é justo? Porque aqui na Igreja do Céu nós aprendemos isso. Deus é justo, é bom, é misericordioso e está a todo momento. Nesse exato momento, tem um cristão se arrependendo do que fez. Então, e Deus está onde? De braços abertos para aceitar os nossos arrependimentos. Então vamos lá na resposta. Sim, e as reconhecerá sempre.
e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez ou qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam ao reconhecerem o falso caminho no qual estão empenhados, e o arrependimento virá, e para alcançá-los que trabalham os espíritos superiores, e que vós mesmos podeis também trabalhar. Ou seja, o arrependimento virá, cedo ou tarde. Então, se quer sofrer menos, se quer que nós salvar diante do planeta Terra aqui, conhecer o reino de Deus enquanto estamos encarnados, vamos, porque um dia virá. Através da dor, então vamos, vocês que estão com vontade, estão ouvindo essa mensagem agora, que se arrependeu de algo que fez, que se arrependeu de algo que falou, seja para quem for, arrependa-se e peça perdão. E Deus, com certeza, orientará cada um dos seus filhos para seguir no caminho certo. Uma pergunta dentro dessa. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Todos nós temos, né? Todos nós. Quem quer sofrer? Mas quando a dor vem, a gente faz por onde sofrer, porque é só nós que Deus não castiga. Tudo que estamos passando é justamente nós que procuramos. Aí vem a resposta. Sem dúvida o tem, mas não dispõe de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas dentre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Nossa, gente, todos nós conhecemos alguém. Então, quando a gente sabe que abreviamos o nosso pensamento, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa dor e podemos vencer, fica mais fácil. Porque quando queremos realmente, alcançaremos a perfeição relativa. E essa mensagem nos mostra justamente isso. Para começarmos já, não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Se hoje nós podemos se arrepender de algo que falamos, vamos agora, já. Você que está ouvindo essa mensagem, acorde, levante, se arrependa, porque isso é um arrependimento. Gente, quem tem depressão tem que se arrepender. Se arrepender de quê? Porque Deus deu uma vida maravilhosa para a gente. E nos trancamos no quarto, não queremos levantar para nada. Isso, aí quando você se arrepende que Deus é bom, que Deus é justo, que deu essa vida maravilhosa para desfrutarmos de tudo quanto é belo, é um arrependimento bom. Então levanta agora e vamos seguir em frente. Pergunta 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo mal com os espíritos desviados, os homens do bom caminho? Resposta. São aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar de novo no caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Assim como temos a ajuda do bem, temos a ajuda do mal. Então a escolha é sempre nossa. Vamos escolher essa vontade de ser feliz, meus irmãos. Vamos escolher a vontade de olhar avante, ver um caminho totalmente florido para todos nós. Então, o desejo que Deus quer que todos nós buscamos esse arrependimento é justamente isso. Olha, em Lucas capítulo 5, versículo 22, Jesus disse assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, e Jesus
ordenou assim a Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus ordenou que seus discípulos levassem a mensagem de arrependimento e fé a todas as nações. Então a Igreja de Céu tem esse propósito. Nós seguimos Jesus. Nosso único mestre é Jesus. Se ele deu aos seus discípulos essa missão, nós também temos que pegar essa missão e realizar através das mensagens, como eu sempre falo. Gente, pode ser simples como for, mas quando é falada com amor, podemos errar, mas sempre tem alguém precisando dessa mensagem. Alguém queira aprender, saber sobre o arrependimento, e tem aqueles sábios que sabem demais, mas se for bem espiritualizado, vai reconhecer quando a mensagem é espiritual. Vai reconhecer quando a mensagem é inspirada por Deus. E ninguém aqui trabalha a não ser por Deus. A Igreja do Céu é o reino de Deus que desceu do céu justamente para isso, para abrir a porta, chamar todos os seus filhos ao arrependimento. E isso é o que eu desejo para todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque eu vou me esforçar mais, muito mais, a partir da hora que eu ouvir essa mensagem, para trazer para vocês o arrependimento. Eu vou buscar em mim e em Jesus o arrependimento, porque o arrependimento é a mudança de um coração e de uma mente que se aproxima de Deus. Arrependei-vos, crede no Evangelho de Jesus. Então, quando nós cremos e sabemos que o Evangelho de Jesus é que nos leva a essa vontade do arrependimento, esse sentimento maravilhoso, como falou Jesus, é um dos requisitos que nos leva a Deus, é um dos requisitos que nos leva a um ser mais espiritualizado. E na questão 999, fala assim: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Vamos lá. A expiação se cumpre durante a experiência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. A expiação é um sentido de purificação que nos faz corrigir os nossos erros, vencer as nossas barreiras, desamarrar os nossos nós, abrir os nossos olhos e nos leva a vencer. A vencer com quem? Com Jesus. Porque todos nós sabemos que Jesus ensina, sempre trabalha incessantemente para nos orientarmos ao caminho do bem e da verdade. Todos nós que estamos no caminho da verdade já sabemos que não é fácil. O arrependimento não é fácil, o perdão não é fácil, mas exercitando todos os dias, lendo uma mensagem dessa que a espiritualidade trouxe para todos nós, com vontade de mudança, isso será realizado. Porque Deus é poder, Deus é justo, e todos nós queremos alcançar essa perfeição relativa. Temos que batalhar, meus irmãos. Estamos em expiação porque precisamos cumprir essa tarefa, seja ela mais fácil, através do nosso merecimento, ou não. Uns alcançam lenta ou mais rapidamente, segundo a forma que a gente escolhe seguir. Então vamos seguir, vamos avançar sem medo, sabe? Quando a gente está com Jesus, a gente avança sem medo de errar, porque estamos tentando levar sempre o melhor, estando com Jesus. Porque se estamos com esse propósito de receber aplausos, de receber, nossa, como ela faz o bem, não. Mas quando estamos realmente nesse propósito de arrependimento, nós com certeza iremos conseguir. Porque Jesus, ele é um espírito de luz. Não existe nenhum espírito que a gente deve seguir, a não ser nosso irmão e mestre Jesus. Porque ele ensina
elevando a nossa mente, vai purificando o nosso coração. A gente vai se sentindo mais leve, mais reabastecidos, porque quando a gente se propõe a esse ato, a gente consegue. Então, hoje a Igreja Céu está de portas abertas aqui em Barueri. Todos nós fomos convidados. Vocês que estão aí assistindo foram convidados. Estão assistindo por livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui porque queremos purificar o nosso coração. Então vamos, com certeza absoluta, que tem dia que a gente vai chorar, tem dia que a gente vai dar risada, tem dia que a gente vai ter mais fé, tem dia que a nossa fé está mais abalada, mas para isso existe o ser humano. A humanidade está justamente aqui para uma pegar na mão da outra e seguir adiante. Parar? Jamais. Não fomos criados simples e ignorantes para parar no meio do caminho. Podemos até estacionar, mas uma hora virá a vontade de ir ao encontro com Deus. E esse é o nosso propósito. Paz com Jesus a todos, que Deus nos abençoe. Obrigada, irmã, por essa mensagem tão iluminada. E nós sintamos realmente a necessidade em nós do arrependimento o quanto antes. O item 7, credo, profissão de fé cristã ecumênica espírita universal, será lido pelo pesquisador Leonardo, em seguida pela presbítera Ivone e os dois últimos por mim. Boa noite a todos. 7.1. Irmãos, este é o nosso credo. Esta é a nossa profissão de fé. Cremos e sabemos. Há um Deus, inteligência suprema, causa primeira e criadora de todas as coisas e de todos nós. Os espíritos. Deus é único, é absoluto, Senhor. É eterno, é imutável, é imaterial. É onipotente, é soberanamente justo, é misericordioso, é bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ó Deus, toda honra e toda glória unicamente seja para vós. Existimos por vossa soberana vontade, ó Pai celestial amado. 7.10. Cremos e sabemos. Deus criou os espíritos, seus filhos. Eles são seres inteligentes da criação. São os agentes de Deus, auxiliando em sua incessante e permanente atividade divina. Os espíritos são criados simples e sem sabedoria. São dotados de perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e normal do espírito. O mal não é obra de Deus. O mal é o resultado dos sentimentos e dos atos inferiores, praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam voluntária e individualmente da verdade e do bem. Cremos e sabemos. Deus criou o universo para que os espíritos nele atuam. E assim, por intermédio das relações entre si e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros, desenvolvam a moralidade e a inteligência, mas sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ó Deus, louvamos-vos por vosso amor para com vossas criações. A vossa bondade infinita nos permite cooperar na vossa sagrada obra. Ponto 3. Cremos e sabemos. À medida que o espírito se afasta do ponto inicial da sua individual criação, desenvolve-se as ideias, e com as ideias
instaura-se em si mesmo o seu livre arbítrio, sendo ele um dos seus essenciais atributos. Cremos e sabemos o termo final da caminhada dos espíritos, o destino de todos eles é a perfeição relativa, a qual é alcançada lenta ou mais rapidamente, segundo a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotado. A cada um é-se dado conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual, é a aplicação natural da lei de causa e efeito. A vossa misericórdia, ó Deus, está em nós. És a verdade absoluta. Nossa mente e coração guardem a vossa santa palavra, convertendo-nos em conscientes e permanentes semeadores da vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida, o material e o espiritual. 7.4 Cremos e sabemos, a verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade, reencarna sempre e somente na forma humana, para cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas para, com alegria, reparar os erros praticados ou executar tarefas e missões de amor e de auxílio ao progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação e, com ele, o último inimigo, a morte física, é-se vencida. Todavia, cada espírito reencarna muitas vezes, seja na Terra ou em outros mundos e galáxias. Cremos e sabemos existir a ressurreição do espírito e não a ressurreição do espírito no seu corpo de carne que já morreu. Onde estejam, os espíritos se comunicam ininterruptamente, independentemente do grau ou plano evolutivo a que pertençam, seja espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal, cooperando entre si, reciprocamente, no trabalho, na harmonia, no amor e na caridade. O inverso, temporariamente, ocorre com o espírito que, voluntariamente, por ignorância e transitória inferioridade, persiste na prática da maldade, perturbando o seu próprio mundo íntimo e auto-se distanciando, por isso, da verdade, da luz e do reino de Deus. Ó Deus, Pai bondoso, tua justiça nos permite a reparação do mal praticado. O teu perdão cobre a multidão dos nossos pecados. Maravilhoso é retornarmos com a mente pura à tua augusta e celestial presença. Acolhe-nos, ó Senhor. 7.5 Cremos e sabemos. É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e humano. Ela é fruto da inspiração de Deus, de Jesus Cristo, dos espíritos superiores e demonstra as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária, reencarnada e desencarnada. Cremos e sabemos, a doutrina cristã espírita, codificada por Allan Kardec, constitui-se em basilares ensinos revelados pelo Espírito Verdade, prometido por Jesus Cristo e enviado por Deus, para esclarecer, recordar e iluminar nossas mentes a respeito das lições transmitidas pelo Divino Rabi Galileu. Cremos e sabemos, a doutrina cristã espírita, luz da palavra divina, sobre os ensinos bíblicos, que, entre outros, narra a história de um povo ao caminho da luz, tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos, neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e governador espiritual. Ó Deus, fiéis à tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa liberdade material e espiritual, concretizando em nós a paz e a justiça do vosso amoroso reino.
Jesus Cristo, teu Messias, nos alimentamos da verdade. 7.6 Cremos e sabemos. A Igreja Cristã Ecumênica Espírita Universal é uma obra espiritual, revelada e manifestada ao mundo neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo, o Espírito Verdade e o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da humanidade planetária, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e rei ungido por Deus. Sabemos, a ICEL opera na terra e fora dela, sob as ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo, e objetiva congregar os espíritos na sagrada unidade espiritual e religiosa mundial, influenciando os espíritos para vivenciar, mesmo estando na carne por antecipação, o reino de Deus. Ó Deus, a vossa mensagem interna é a mesma ensinada a todos nós, por vosso Messias, Jesus, vosso Cristo, e outros santificados Espíritos. As pátrias espiritual e material proclamam a vossa glória. Hosana em todos os planos da vida. Bendito que vem em nome do Senhor em qualquer lugar da terra. Item 13. Momentos da energização coletiva. Imposição de mãos. Irmãos, nestes momentos de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber em nosso benefício, sob a forma de energias magnéticas, mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e dos seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã presbítera Ivone. Ó Deus, neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realize e se cumpra a vossa soberana vontade. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-nos no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Item 14. Comunhão Cristã Ecumênica Espírita. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o vinho do cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, repartiu-os e deu-lhes, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora todos os nossos irmãos, reencarnados, desencarnados e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa da nossa irmã membro Maria, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Distribuição do pão e da água, livro das vibrações, está sob a responsabilidade do nosso irmão pesquisador Leonardo. Público em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. O altar fica responsável pela imposição de mãos. Pai amado, neste momento nos colocamos aos seus pés para, com consciência, sendo essa máxima possível, nos arrependermos das nossas falhas. Assim como foi dito na mensagem hoje, façamos uma análise, uma autoanálise, e sejamos
sinceros conosco mesmo. Eu, Pai, espírito ainda devedor, que invejei, que desejei o mal, que não te ouvi, que não quero te ouvir. Eu, Pai, espírito devedor, que ainda atrasado nas minhas vontades, querendo satisfazer somente meu corpo, esquecendo que sou espírito, sua semelhança em bondade e energia. Que possa, nesse instante, cair sobre mim todos os nossos irmãos que se conectem com essas vibrações de amor, a consciência raciocinada, o saber que tudo o que fazemos, o que plantamos, iremos colher, que o que fazemos ao nosso próximo, existe outro querendo esse mal também para nós. Precisamos trocar nossas energias e compreender que tudo o que eu faço ao meu semelhante retorna a mim, porque não fomos feitos para o mal, Pai. Fomos feitos para amar, para contigo, cooperando na sua criação, também criarmos ambientes e situações onde todos nós possamos nos regenerarmos. Não sejamos julgadores do nosso próximo e nem de nós mesmos. Sejamos, sim, assim como Paulo, espíritos com coragem, que reconhecendo, se auto-reconhecendo em suas falhas e virtudes, avancem. Obrigada, Pai, por tudo o que nos oferece. E com essa força interna em cada um de nós, porque, amados irmãos, essa força está em todos nós. Que vibremos amor, que vibremos confiança naquele que nos guia. Esse irmão maior que não desiste de nenhum de nós. Sigamos seus exemplos e avancemos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite aos irmãos. Neste momento, vamos agradecer a Deus e pedir, Pai, vamos pedir pelas nossas crianças que se encontram nas ruas, sem ter onde morar, sem ter onde dormir. Que o Pai misericordioso, nesse momento, abrace as nossas crianças, Pai. Pedimos também pelos nossos irmãos moradores de rua, Pai. Que o Senhor abençoe todos eles. Pedimos também, Senhor, pelos nossos velhinhos que se encontram nos asilos, Pai. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos presidiários que se encontram nas cadeias públicas, Pai. Que o Senhor abençoe todos eles, Pai. Para quando eles saírem daí, Pai, eles possam praticar o bem aqui fora, com amor, com dignidade e amar o próximo. Pedimos também, Senhor,
Por todos os jovens que se encontram no mundo do vício, Pai. Do vício da bebida, do vício da droga. Que o Senhor abençoe todos eles. Para que eles sejam mais fortes do que o vício, Pai. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos desempregados. Que o Pai misericordioso possa abrir uma porta para que eles possam arrumar um novo emprego, Pai. Pedimos também, Senhor, por todos os lares que se encontram em desavença e aflição neste momento, Pai. Que o Senhor leve amor, paz até esses lá. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais. Que nesse momento, Pai, manda teus anjos, visita a cada um desses nossos irmãos, Pai, que estão ali, Pai, lutando pela vida, lutando pela cura. Pedimos também, Senhor, por todos os irmãos que estão com o nome naquele caderno, encarnados e desencarnados. Te peço também, Senhor, pelos nossos irmãos desencarnados, para que eles possam aceitar a sua nova vida, Pai, aonde eles estiverem neste momento. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Convido a todos para fazer a comunhão.
Item 19, momento da tribuna livre, momento dos testemunhos. Emanados do mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, está franqueada a palavra a toda pessoa que publicamente dela deseja fazer uso. Todos, membros, pesquisadores e visitantes, são convidados ao sublime ato de dar o seu testemunho pelas bênçãos recebidas, ou pronunciarem-se livremente conforme seus individuais critérios e responsabilidades. Se transcorrido um minuto e ninguém manifestar-se, o culto prosseguirá. Item 21, momentos do ofertório. Pedido para as obras materiais, filantrópicas, assistenciais e educacionais da Igreja. Está sob a responsabilidade da nossa irmã presbítera Ivone. Então, lembrando aos irmãos sobre a caixinha na recepção, onde podemos fazer a nossa oferta, e aos irmãos que nos assistem, podendo, esses, se assim quiserem, entrar em contato conosco pela página do Face, pelo telefone que se encontra lá, fazendo também a doação conforme eles queiram, né? Inclusive, o nosso bazar ele ainda continua. Então, os irmãos que possam estar doando, né, roupas, utensílios em boas condições, são esses, dessa forma que nós conseguimos prosseguir com a manutenção dos cenáculos. Então, agradecemos desde já e que Deus abençoe a todos. Item 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão conselheiro Carlos Fernando. Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial, rogamos-vos bênçãos para cada um de nós, que aqui no cenáculo Jesus, da comunidade cristã espírita de Barueri, nos encontramos, como também para todos os irmãos e irmãs que estão ligados com este culto pelas redes sociais. Luz, vida e paz para todos nós. Quão bom podermos estar aqui em união, nessa fraternidade que explicitamos através da nossa concordância em seguir a Jesus, o Cristo de Deus, assistidos por essas falanges benditas de Espíritos da Luz, que nos inspiram, que nos intuem, para que cada um de nós prossiga, servindo a causa do bem, da verdade, do amor, da justiça, da caridade, da misericórdia, da piedade e, sobretudo, do amor. Senhor, ao encerrar este culto que elevamos a vós, permita que nós tenhamos a vossa assistência para os nossos outros cultos que aqui realizamos, como também no Templo Cristão Espírita de Itapevi. Abençoe o Senhor, abençoe a todos aqui presentes e que, ao sairmos daqui hoje, possamos ser assistidos por todos os nossos anjos guardiães. Luz e paz para todos. Ave Cristo, os que amam a Deus, te servem e te saúdam. Paz com Jesus. Eu quero agradecer a Deus, a Jesus, por ter dirigido este culto abençoado.
E quero pedir desde já as bênçãos para nossa irmã Zenilde, para que no próximo sábado, em Itapevi, ela possa dirigir o culto com muita luz, com muito amor. Eu recebo com muito prazer, com muita alegria, pois é muito bom estar neste altar. Quando realmente soubermos o significado de estarmos na Igreja do Céu, neste portal de luz, neste altar sagrado, seremos bem espiritualizados. Então, eu convido a nossa irmã mentora Ticilene e a nossa irmã membro Maria Alves. Saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus e Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães, saudemos-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Que assim seja, graças a Deus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe para mais um final de semana. E amanhã estaremos juntos novamente no mesmo horário, às 18 horas. Paz com Jesus a todos.